Seu pai é muito presente em sua obra, tanto no teatro quanto na TV. Quem era este homem? É um grande homem. É um grande, um enorme homem. É um homem que está presente toda noite comigo. É impressionante como eu sonho com ele. Eu sonho demais com meu pai. É impressionante. Eu acho que não tem um sonho recente que eu tenha tido que meu pai não esteja presente. E ele não está presente como velho, ele está com outra idade, ele está mais novo. E eu também geralmente estou mais novo nos sonhos, e eu estou falando de sonhos agora, né? É por causa da solidão, né? A solidão leva você a se remeter a coisas que você dialoga com você mesmo, né? Então, o meu pai é uma coisa muito importante na minha vida. Ele era um homem grande, ele era um homem mesquinho, não. Ele era um homem que enxergava longe as coisas, me incentivava muito, me deu força para tudo, acreditou em mim, apostou em mim. Tanto assim que eu fiz talvez uma das minhas melhores novelas, A Escalada, eu fiz calcado nele, na vida dele, na experiência pessoal dele, nas coisas que ele me ensinou, nas coisas que eu discordava dele. Há momentos que você pensa que pode discordar do pai e ir até contra ele, é normal isso, né? Os meus filhos também às vezes faziam isso comigo, então eu sei que é normal, que isso só significa amor, né? É um tipo de amor, né? Você ser contra é um tipo de amor. Então, essa coisa dele e a gente sente como ele é querido na família. Eu tive outro dia, eu fui no aniversário de uma prima que fez 90 anos, e como se falou nele nessa festa, como se falou nele. Eu estava ali, não era muito eu, era ele. As pessoas se aproximavam de mim para falar dele. Isso me deixou muito emocionado, muito feliz, né? Senti que estava ali presente, ele estava presente em mim ali, né? Até as pessoas mais velhas, você está ficando parecido com o Renato, algum gesto seu, a sua maneira de ficar sentado. É mesmo? Eu nem percebi, mas é assim, você senta de um jeito, fala de um jeito que lembra o Renato. Puxa vida, que legal, né? Então, mais do que DNA, é memória, é vida, é ensinamento e exemplo, né? Ele era um homem absolutamente honesto. Esse é um exemplo que eu tenho que foi fundamental na minha vida. Poucas vezes eu dei alguma, vamos dizer, escapada da honestidade. Se eu dei, foi imaturidade da puberdade ou da adolescência, mas depois de adulto eu não me lembro de uma escapada assim que me doa na consciência. Eu lembro de coisas da adolescência, mas é o exemplo dele, é o exemplo do meu pai. Não acho que eu seja um bom pai, não como o meu pai foi para mim. Eu acho que não consegui aprender isso dele. O amor é o mesmo, quer dizer, o amor que ele me deu, eu acho que dou para os meus filhos, mas os resultados não são os mesmos. Os meus filhos têm uma certa dificuldade comigo, eu não sei onde é que está isso, eu nunca consegui resolver isso. Posso dar um corte? Só um minutinho? Pode. Tem o vídeo, tem o áudio, pode socar. Que pai é o Lauro César Muniz? Antes eu falei do meu pai, e eu não sou o pai que meu pai foi para mim. Uma pena, eu gostaria de ter sido o pai que meu pai foi para mim. Não sou, não. Meus filhos devem ter dificuldades comigo, não sei porquê, mas tem. É um problema sério da minha vida, esse da paternidade. Eu acho que eu não sei dosar a paternidade. Eu dou tanto carinho, eu dou tanta coisas a eles, materialmente, eu dou tanto amor, tanta entrega, que eu não consigo ser um bom pai. O bom pai é aquele que sabe medir, sabe equilibrar um pouco o amor que ele tem com a severidade, com a secura, com a economia de carinho. Eu acho que os filhos preferem esse pai, eu sinto isso, sabe? Meus filhos sempre ficaram um pouco longe de mim, e uma coisa que me entristece muito, muito mesmo, eu não consegui ser um bom pai.
Eles até quando vêm aqui, me visitam tal, eles fingem que gostam muito de mim e tudo, mas eu sinto que não é uma coisa assim, dada, entrega, não é, não. Eu acho que eu não fui assim também com meu pai. Talvez meu pai pensasse isso que eu penso hoje. A minha esperança é essa, sabe? Que um dia eles reconheçam que o excesso que eu cometi com eles, o excesso de carinho, o excesso de doação material, de apoio e às vezes de perdão, esse excesso eu sei que prejudicou eles, mas um dia eles vão entender que eu não sou perfeito, né? Paciência, eu não consegui ser o pai que eu deveria ter sido. Tá? Pode seguir. Você conta que ao entrar na escola de engenharia, acabou se dedicando muito mais ao tempo ao teatro que ao próprio curso, apesar de ter se formado sem nenhum problema. Como conciliava essas coisas? Eu acho que eu não fui um bom pai até hoje com os 3 filhos que eu tenho, porque eu perdi um filho. Quando você perde um filho, muda tudo, né? Muda tudo. Você acha que você tem que botar o outro numa redoma. Você tem que botar uma redoma em cima dos outros, proteger. Você não consegue dizer, não te dou mais nada, vai pra vida, que é o que eu devia fazer. Mas como eu perdi aquele, e eu tenho um medo monstruoso de ter outra tragédia, a gente fica sempre com muito medo, porque não há sofrimento maior do que a perda de um filho. Não há. É uma coisa incurável. Você nunca se cura dessa perda. É uma coisa que te atormenta o resto da vida. Então, com isso, o que eu fiz com os outros filhos? Eu pus uma redoma. Protegi as crianças numa redoma. Isso não foi bom para eles. Então, eu queria apenas justificar com essa complementação. Justificar por que eu não sou o melhor pai. Por que eu não consigo ser equilibrado. Porque eu tenho muito medo de passar alguma coisa de longe que se assemelhe àquilo que eu já passei. Não há, é uma coisa assim insuportável. É uma coisa que ninguém pode admitir que aconteça, que um filho que é teu, que você ama, que você vive por ele, esse de repente vai embora. E vai embora por nada. Essa é a tristeza da gente, é uma coisa assim que não tem cicatriz, não tem nada, é uma ferida aberta o resto dos seus tempos. Você vai com essa ferida e não tem, sangra. É uma coisa, então, redoma em cima dos outros. E aí que está o mau pai. Fazer uma tomadinha aqui do Bilu. Bicho, dentes agora. Tá cara de perigoso, rapaz. Nossa, o pelo dele é lindo, gente.
coisa Aí. fofa. E é liso, né? Clareei É liso, ele parece que ele aqui. fez. Você pode passar a mão na cabecinha dele? Chapinha, aquela... Assim, é. Oi. Aí. Ele olhando pra você lá. Esse aqui a gente insere, vai ficar bem legal. Ele é bonzinho que ele não late, né? Ele late o seguinte, ele chega mal pra cacete. É. Então, outro dia que começou a latir, ele veio ver o que era. Era um saco de plástico desse que voou do quadro dos meninos aqui pro corredor. E ele latindo muito para aquele fantasma andando ali na frente dele. Eu tenho um Dachshund, Ele né? tem uns ataques desse gênero. O meu Dachshund, o maior ataque histérico da vida dele foi com uma pipa que caiu na minha casa. Ah, imagino. Não sei o que ele imaginou, que era um dragão. Vou ser honesto. Para mim, ele até me surpreendeu porque ele late um pouco mais, apesar dele latir pouco, que o meu cachorro anterior que faleceu, que era um Beagle, que era o ser mais silencioso do mundo. Completamente silencioso. Tá bom? Bora. O que é mais forte em você? A busca pelo prazer ou a busca pela dor? Bota 50-50. 50-50. 50-50. O dia que eu conseguir subir uma das porcentagens significativamente, termina a minha segunda fase de terapia. Quando você teve a certeza que queria escrever? Olha, profissionalmente, eu tive certeza mesmo a partir de uns 20 e poucos anos, 22, 24. Porque eu escrevia desde criança, né? Eu gostava muito de escrever, desde pequeno. Escrevia contos, com 8 anos eu escrevia... Com 8 anos eu escrevi uma história de ficção científica, um romance. Na minha cabeça aquilo era um romance. Chamava Sete Chaves do Povo da Quarta Dimensão. Então veio a imaginação do menino, né? E era muito divertido, assim. Era uma história de uns cientistas que viajavam para o centro da Terra. E existia um povo lá que vivia no centro da Terra, eles ficavam presos lá. E para sair do centro da Terra e voltar para a Terra, eles tinham que passar por 7 portas com 7 desafios. Então cada porta tinha um grande desafio, um monstro, eu não lembro exatamente, mas era uma fantasia absoluta. Então desde pequeno eu gostava muito de criar histórias, de contar histórias, escrever e tal. Durante a adolescência escrevia muito, aquele tipo de história mais confessional, né? Tipo, brigava com a namorada, escrevia aquele conto sofrido, né? Cheio de dores de amores, né? Mas eu era ator também, desde pequeno, desde os 10 anos de idade eu fazia teatro amador. E amo teatro até hoje, apaixonadamente. Aí eu fazia muito teatro, trabalhava muito como ator. Com 17 anos comecei a ser ator profissional. E fiz uma peça atrás da outra durante muitos anos na minha vida. Mais de 20 peças, 22 peças profissionais. E por causa do amor ao teatro, por ser ator, eu fiquei com vontade de escrever teatro. Como eu já tinha lido muito teatro, tinha lido Shakespeare, tinha lido Molière, tinha lido os autores brasileiros, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, enfim. Eu comecei a querer escrever teatro. No momento que eu comecei a escrever teatro, que a coisa se profissionalizou mais. Porque aí eu escrevi uma primeira peça, isso com 22 anos, que chamava O Martelo. Eu já tinha tido outras experiências, escrevi peças antes, mas eu mesmo sabia que ainda não eram o suficiente, não estavam prontas para eu mostrar, para eu montar, nada disso. Eram experiências. Mas essa que eu escrevi aos 22, O Martelo, eu percebi que ela tinha uma qualidade maior, porque eu já tinha esse discernimento como ator. Falei, eu acho que essa peça pode ser montada. E eu mostrei para amigos, atores, pessoas mais velhas que entendiam mais de teatro do que eu, né? E gostaram muito da peça. E tiveram interesse de montá-la. A peça acabou sendo montada alguns anos depois, mas foi montada com Neila Torraca, Bárbara Bruno, Ed Botelho, direção do Aderbal Freire Filho, que é um diretor maravilhoso do Rio. Então um elenco incrível, né? Um diretor maravilhoso. Ali eu falei, puxa vida, eu acho que eu posso encarar também essa atividade de escritor de uma forma profissional, né? Aí em seguida eu escrevi uma outra peça chamada É o Fim do Mundo, que ganhou o concurso de dramaturgia do SESI aqui em São Paulo, que me deixou muito feliz. É uma peça de humor negro, escatológico, uma loucura completa, inspirada na minha família. Que eles não me ouçam, eles sabem, eu contei na época. É claro que é inspirada de uma forma alegórica, né? Uma brincadeira.
Mas eu peguei todas as loucuras da minha família, que a família só muda de endereço, né? As famílias são todas muito doidas, né? As relações de pai e filho, mãe e filho, irmão com irmão e tal. Eu peguei toda aquela loucura que vinha desde a infância e coloquei nessa peça, O Fim do Mundo. Chama O Fim do Mundo. Conta um pedacinho. É o fim do mundo. A história é a seguinte. A história de um escritor que... Interessante, né? De um escritor que ele sofre um acidente de carro e fica em coma. Aí ele vai para o hospital, tá lá no hospital. Posso dar um corta? Vou dar um corta, rapidinho. Tem o telefone. Ok? Não pode... Pegamos daí. A história do escritor. Então, é a história de um escritor, ele sofre um acidente de carro e entra em coma. Aí ele está no hospital em coma. E aí, dali a pouco, aparece a mulher dele, que é uma perua, maluca, desesperada, porque o homem está lá em coma e tal. E ela tem 2 filhos. Um filho é deficiente mental, um retardado mental. E tudo no humor, tá? O humor escatológico. Assim. E o outro é um punk, que perdeu a mão numa briga e tem uma mão de borracha que abre e fecha, às vezes trava. Então você já vê o clima da peça. Aí dali a pouco chega uma outra mulher, que é uma crente, que também é mulher dele, com uma filha grávida, que é uma crentezinha grávida. E aí, por causa do acidente do cara, descobre que ele é bígamo. E aí eles ficam presos, essas 2 famílias ficam presas naquele quarto, e todos os podres das 2 famílias vêm à tona, né? A bigamia dele. Aí dali a pouco aparece um limpador de vidraça, que está limpando a vidraça do hospital, que é um prédio alto e tal. E o limpador de vidraça entra no quarto e é amante do cara também. Então, além de ser bígamo, ele era bissexual. E além de tudo, as histórias todas que ele escreveu, porque ele é um escritor famosíssimo, todas as histórias que ele escreveu durante todos aqueles anos eram de autoria desse limpador de vidraça, que é um cara analfabeto, mas contava as histórias para o escritor e ele plagiava. Então, além de tudo, ele era plagiário. Então a família, aquele ícone que era o pai famoso, o pai maravilhoso e tal, tudo se quebra naquele quarto. Por isso que é o fim do mundo. E aí todos os aspectos, assim, as regras morais e tal, vão se destruindo, assim, vão caindo, vão se deteriorando dentro daquele quarto. No final não sobra nada. Como que você lida com a angústia? Não lido. Não lido. Angústia é um estado permanente meu. Eu sou um ser profundamente angustiado. Sempre fui. Eu acho que desde que eu nasci eu me lembro. Me lembro não. Minha mãe conta que eu era uma criança angustiada. Eu era uma criança. Eu fui uma criança medrosa. Eu fiz xixi na cama durante muito tempo. Sabe? Eu tinha essa coisa da enurese, que é uma coisa chata para criança, né? Porque a criança, a autoestima vai lá para baixo, você fica com medo, fica não sei o quê. Eu deixava de participar de uma série de atividades porque eu tinha medo de fazer xixi na cama, não sabe, que não era a minha. Então, porque na minha eu posso, né? A minha cama é minha cama, agora na cama dos outros não. E eu comecei eu já era moleque, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos, assim, eu já tive as minhas primeiras experiências de divã, sabe, com 7, 8 anos, e depois parei, claro, né, só fui retomado, mas eu sempre fui muito angustiado, e acho que eu seria um horror se não tivesse essa angústia, sabe, eu acho que essa angústia, ela é vital para mim, ela é vital, eu acho que essa angústia que me impulsiona a querer conhecer as coisas, a querer me alimentar, sabe, de uma série de coisas. Eu acho que intelectualmente você pode programar qualquer coisa. Você diz assim, este ano eu vou tirar para ler Proust. Então você vai pegar a Recherche e vai ler todos os volumes de Recherche. Tá? Agora, emocionalmente não há como você se programar. E emocionalmente a única maneira que você tem de viver de uma maneira plena, sabe, é deixar que esses sentimentos, sabe, aflorem e tudo isso. Então, para mim, eu não controlo a minha angústia, eu não controlo mesmo. Por exemplo, eu sofro de uma coisa terrível, que é insônia. Eu tenho insônia, você não tem ideia do que é minha insônia, é uma coisa cavalar. Às vezes eu fico 3 dias sem dormir. Mas eu não tomo remédio, porque eu não gosto de tomar remédio para insônia. E é uma coisa é uma coisa muito complicada. Mas que eu fui aos poucos, sabe, sabendo lidar com isso e obviamente, o fato de eu ter um ofício, um trabalho
que me permite ter o meu horário, isso ajuda muito, porque se eu tivesse lá que bater ponto às 7 horas da manhã e sair não sei que horas, aí ia ser muito complicado, né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, para você ter uma ideia, quando eu era criança, a minha aula começava às 8 horas da manhã. E eu tinha varado à noite. Quando eu tinha feito dever de casa, quando eu tinha ficado debaixo do cobertor lendo, porque eu dormia no mesmo quarto com meu irmão. E aí eu ficava lendo com lanterna, não sei o que, blá, 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 ou então ficava... 6 horas da manhã mais ou menos, a gente morava muito perto do tênis clube. 6 horas da manhã mais ou menos, eu saía, ia nadar, nadava, voltava para minha casa, tomava banho, não sei o que, me preparava, não sei o que, tomava café da manhã, blá, 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 ia para a escola terminava meio-dia, eu voltava, meu pai era uma coisa muito patriarcal, em casa, essa coisa patriarcal, né, que depois virou matriarcal, mas o meu pai, por exemplo, meio-dia era aquela coisa assim, todo mundo sentado na mesa, todos os filhos sentados na mesa. E houve, assim, eu almoçava, terminava de almoçar, dormia a tarde toda. E aí eu fui aprendendo, sabe, a conviver com o meu relógio biológico. Falei, não tem como lutar contra isso. Como não tem como lutar contra isso, a angústia. Não, a angústia existe? Existe. Então, vamos ser angustiados e felizes. Montenegro ou a Beth? Terá Montenegro. Agora, quem fez melhor aqui? Beth ou blá 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 blá? Provavelmente Beth. E o que você pensa hoje, ver sobre esses novos talentos de atores aí? Que assim, eu estava até conversando até com o Renato e com o Tid, falando sobre o procedimento, porque assim, nós atores a gente manda material para as emissoras, aquela coisa toda, e tem material... Vou pegar o giro dele aqui. Tem hora. Esse é o problema. E aí, o que É o pouco acontece? chega. Eles chamam para fazer o vídeo da casa, que simplesmente, quando a emissora chama para fazer o vídeo da casa, diz que você está com o pezinho ali dentro. Não é verdade, já vi. Ele ficou impressionadíssimo. Se alguém vai te comer, outra coisa. Ele ficou impressionadíssimo que tanto os globais quanto os universais têm a mesma queixa. E com escalação de elenco, dificuldade ou de indicar um ator talentoso que é amigo, ou mesmo de ir lá olhar nos arquivos, ver o que tem de gente legal. Todos reclamam da mesma forma. Mas é que eu acho o seguinte, tem uma coisa que falta muito, eu ainda vou dar um giro de 180 graus e catar ele de surpresa, tá? Tem gente que reclama muito, mas eu acho que o que falta é mais investimento em formação. Específica para a televisão? Não é só específico para a televisão. Vem cá, uma menina de 22 anos, linda e que não é ruim, investe. Pode ser treinar. Aí você vai, agora você tem que estar preparado para o seguinte, você vai treinar 30, 10 vão sair legais. Peneira de futebol. Porque isto não é neurocirurgia. Os atores eles têm que ter uma curiosidade do ser humano. Se eles se interessarem pelo ser humano, eles aprendem. Eles vão vendo cada vez mais facetas do comportamento humano e vão prestando atenção em como as pessoas expressam isso. Claro, quando você pega alguém completamente formado, eu adoro Viviane Pasman. Também amo. E Viviane é uma atriz que hoje está sendo um pouco usada. Por quê? Porque ela parou, teve 2 filhos em seguida. Ela resolveu que agora estava na hora. Por quê? Porque ela começou a trabalhar muito nova. Né? Então teve uma hora que ela teve que parar para isso. E eu acho que ela ficou meio sem patota. Né? Porque ela é excelente. E ela é Caxias, ela é formada pela EAD, pela Escola de Arte Dramática da USP, e você vê isso no jeito que ela aborda, como ela senta para conversar com você sobre o personagem. Né? Agora, ela é ótima. Agora, tem um monte que pode ter isso e não tem formação, não passou pela EAD, ele não fez curso que preste nenhum, fez essas bobagens que tem por aí. Então, eu acho que teria que ter mais formação. Essa coisa de fez o certo, para mim, seria, fez o tape, bota 10 pessoas para fazer uma lista, aí os que foram repetidos 4 ou 5 vezes, pega e bota para aprender. Né? Porque eu acho isso, que vocês pegam uma formação que normalmente não tem. E tem um aspecto assim, mulher, por exemplo, amadurece mais rápido. Então, uma atriz de 18 normalmente tem a cabeça no lugar que o rapaz só vai ter os 25.
Até porque, se uma moça quer ser atriz, ela não vai passar por grandes preconceitos. Hoje não acham que ela é necessariamente puta. Ela poderia ser puta com mais satisfação correndo atrás de jogador de futebol. Agora, os rapazes, vai pegar um rapaz de 22, heterossexual, e falar, você vai virar ator. Por quê? O que você tem contra mim? Entendeu? Aí, vai tentar porque isso pode dar grana. Mas normalmente tem uma imaturidade maior, né? E não tem coisa mais irritante que o elenco jovem. São aqueles caras que vão ganhar dinheiro com o jabá, então vão apresentar baile debutante em Campo Grande. Aí chega na segunda-feira com uma olheira aqui sem saber uma linha de texto. Isso é péssimo. Péssimo. Tem que ter prioridade. Tem que saber. Quando a pessoa pega um papel numa novela, ela tem que investir e fazer bem. Às vezes ela vai ter sorte, as pessoas vão gostar, o autor vai gostar e vai dar mais espaço, o diretor vai gostar, então vai pedir para dar mais espaço. Ou não. Não importa a qualidade da pessoa, às vezes não dá certo mesmo. E você é do ator que, quando você está escrevendo, você está escrevendo especificamente para aquele ator, para aquela atriz, e você já, na primeira reunião que você já tem com a equipe, você vai falar, olha, chamem esse, chamem aquele, para ser sensado. Não vai ser uma reunião com a equipe que eu vou falar isso. Tá com som agora? Não. Eu acho que é importante pegar essa Então vamos voltar aqui. Me deixa em pé mais um pouco. Renato, vendo você falar de você mesmo, ver que seus olhos brilham, e falar de família, ele brilha mais ainda. O que é a família para você? Olha, a família é importante demais, né? Porque a família é a nossa formação, é o ninho, né? É a base. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, assim, aos meus pais. Me emocionei. Os meus pais são pessoas muito especiais. Meu pai é engenheiro, né? Engenheiro civil, foi professor da Politécnica, na USP, um homem muito sério, assim, muito formal. Quando eu era criança eu achava ele distante, e com o tempo eu fui descobrindo que ele demonstrava o amor dele de outras maneiras, né? Sem aquele afeto físico. Já minha mãe é passional, abraça, beija, exagerada, né? E ela é escritora também, escreve livros infantos juvenis maravilhosos, já publicou 14 livros infantos juvenis. Então você vê que está no sangue, né? Esse negócio de escrever. Edith Modesto. E meu pai é o Lauro Modesto. E assim, quando criança, a influência foi muito forte, porque eu vivia nessa casa que nós estamos, né? Estamos na casa aqui dos meus pais, onde eu vivi até os 24 anos. Toda a minha infância, adolescência, minha formação toda foi aqui nessa casa. Eu, meu bando de irmãos, né? Que eu tenho 5 irmãos, todas as brigas e tal. Mas eu tinha um encanto. Aqui do lado tem a biblioteca, né? Do meu pai e da minha mãe. E quando eu era criança, eu era pequenininho e eu olhava aquelas prateleiras altas, né? E eu achava que era a Biblioteca de Alexandria. Era um negócio assim imenso, cheio de livros, aqueles livros coloridos. Então aquele encanto, eu nunca mais perdi aquele encanto pelos livros, né? Desde pequenininho eu olhava para aquilo e falava, gente, eu quero descobrir o que tem nesses livros. Eu quero aprender a ler logo para eu ler essas histórias. E realmente eu aprendi a ler, e depois que aprendi a ler, eu comecei a ler coleções maravilhosas que tem aqui. Monteiro Lobato, obras completas, Júlio Verne, obras completas, Conan Doyle, né? Obras completas, né? Então tinha um material, coisas que meu pai guardou de quando ele era mais novo, Tesouro da Juventude, que para mim, naquela época que eu estava aprendendo, foi um encanto, sabe? Para minha imaginação. Então minha mãe, com esse amor, minha mãe era professora de literatura, de estética, entende muito, fez letras, né? Então os dois me ensinaram desde cedo um amor muito grande pela literatura. Então isso foi uma influência muito forte, desde o começo. Esse amor pelos livros, pelas histórias e tal. Outra influência forte foi o fato de que meu pai é apaixonado por artes plásticas. Minha mãe também, tanto que era professora de estética, analisava os quadros e tal. Meu pai tem aqui coleções dos grandes pintores. Então, desde criança,
eu também tinha um encanto por esses livros dos pintores, né? Eu ficava olhando os quadros expressionistas, impressionistas, Monet, Manet, Van Gogh e tal. Encantado, aquelas cores e tal. E, de certa forma, eu fui percebendo que as artes plásticas também contam histórias. Os quadros figurativos de uma forma mais óbvia, né? Um quadro religioso, por exemplo, ele pode contar uma história da Bíblia. Um quadro mitológico está contando uma história da mitologia grega ou da mitologia romana. Os quadros contam histórias. E meus pais foram me ensinando isso também. Depois eu fui descobrir que os quadros abstratos também contam histórias. Através das suas cores, né? Transmitem sentimentos, cores vivas ou cores tristes. Também são histórias, né? Então, eu não esqueço minha mãe falando do último quadro que o Van Gogh pintou, Trigal com Corvos chama, antes do suicídio. E ela me mostrou o quanto aquele quadro contava os sentimentos que aquele homem estava vivendo naquele momento de crise e de dor. Então, aquele trigal tem um significado de vida, né, de esperança, mas os corvos estão ali para destruir aquela vida, né? O céu está com nuvens negras chegando. Uma tempestade se avizinha, né? Então, eu fui descobrindo o quanto a pintura também conta histórias. Por causa de quem? Dos meus pais. Também são apaixonados por música. Então, isso era outro encanto que eu tinha quando criança. Eles colocavam, por exemplo, Bolero de Ravel. E falavam, filho, deita, fecha os olhos e ouve, e vê como conta uma história. E era lindo. Porque aí eu deitava e via aquela caravana chegando lá longe no deserto. E a música vem num crescendo, e a caravana vem chegando. Elefantes, camelos, né? Cores, e passa, e depois vai diminuindo, e conta uma história. Aí depois uma sinfonia, sei lá, um dueto de violino e piano. E meu pai falava, olha que lindo, o violino e o piano estão namorando. E aí eu fechava os olhos e falava, meu Deus, é verdade. Olha que romântico, que história de amor. Romântico desde criança. Então, assim, eu devo demais a essa formação, né, aos meus pais, a essa sensibilidade deles, esse amor que eles têm pela arte, né? Ok, eu tenho vídeo, tenho áudio. Ok, Tom, pode seguir? Alcides, você dá muito trabalho para São Judas Tadeu? Dou. Eu tenho uma minha devoção realmente muito grande. Eu realmente acredito em São Judas. Agora, São Judas para mim é como se fosse um amigo, né? Eu não tenho aquela coisa assim de ficar pedindo, babando, não sei o que tal. Mas eu peço muito, sabe? De vez em quando eu me dou conta disso, então eu agradeço. Porque aí não vale a pena, né? Senão, coitado, São Judas só dá essa coisa toda. Agora, é impressionante porque realmente São Judas tem me ajudado, sim, em situações, às vezes, muito complicadas da minha vida. Eu tenho uma crença que é verdadeira, é profunda, não é Pelo contrário, às vezes até as pessoas têm um pouco de... dão um pouco de risada, esse negócio todo. Não é não, sabe? É uma coisa assim, eu acho que você tem essa crença nele e pra mim, ele é um sujeito que eu gosto muito. Ele é um cara que eu gosto muito, um amigão meu. Ok, corta. Tenho vídeo, tenho áudio, valendo. Alcides Nogueira nos confidenciou que você é um dos raros materialistas com grandes experiências espirituais. Como essa aparente incoerência, desculpa. Veja bem, eu acho que o grande materialista é aquele que busca não ser materialista. Parece contraditório, é contraditório e por isso é bom. O materialista, como eu sou, o cara que tem convicções materialistas, ele não é materialista em ponto, ele é materialista em processo. Ele é materialista tentando não ser materialista. Como eu seria feliz se eu descobrisse que o meu materialismo está errado, que o meu materialismo está falso, se eu descobrisse um Deus para me dar a mão e falar, vem cá, na hora da morte você vai estar no meu colo, você vai sentado do lado direito do meu trono, eu preciso de você aqui, eu quero que você dialogue com o Dias Gomes, eu quero que você dialogue outra vez com
com o Jorge Andrade, grande amigo Jorge Andrade. Eu quero que você reveja seu pai. Seria tão fácil assim. Essa vida dos espíritas aí, dessa bobagem que eles inventam, que é uma monumental bobagem, é uma fantasia tola, me incomoda, sabe? Eu gosto do meu processo, eu sou materialista e estou em busca de não ser. A hora que, por alguma razão, eu chegar à conclusão que eu não sou materialista, eureka, eu vou ser muito mais feliz. Cara, é bom. Ok. Ok. Vamos lá na lista. Estou aqui com Vamos lá. áudio. Doutora Arruda, vai. Podemos seguir, doutora Arruda? Vamos lá? Você diz o que te emociona no teu trabalho? Eu acho que basicamente, fico emocionado de falar nisso, mas eu acho que basicamente o fato de eu me sentir me colocando na vida. Eu tenho uma sensação, às vezes, eu sou muito solitário, sem nenhum tipo de choradeira, porque eu não tenho nenhum problema com a minha solidão, muito pelo contrário, eu lido bem com a solidão, eu gosto de ser solitário. Mas, às vezes, eu sinto que essa solidão machuca. Claro, toda solidão machuca. Como também eu acho que a superexposição machuca, eu acho que até mais. Mas quando eu estou escrevendo, tanto para teatro quanto para televisão, mais para teatro, quando estou escrevendo, eu fico muito emocionado quando eu percebo que eu estou conseguindo passar coisas que estavam lá dentro, que eu não conseguia falar, ou que eu não conseguia entender, ou que eu não conseguia mexer com elas, ou eu tinha medo delas. Quando eu consigo transformar isso em palavras, ou em gestos, ou em ações, sabe? Isso me deixa muito feliz. É como se eu estivesse vivendo. No bom sentido. É engraçado. Talvez o que me emocione é quando o meu trabalho, junto com o diretor e junto com os atores, realmente cria uma cena em que a emoção é real, em que eu sei que as minhas palavras não estão sendo banais, em que a gente conseguiu fotografar um sentimento de alguma maneira, né? É que eu acho que mais me emociona. É engraçado porque eu sou um cara que faz comédia, mas eu adoro um bom melodrama e eu adoro uma emoção de verdade. Sempre invejei muito a capacidade do Benedito Rui Barbosa de escrever emoções.